Olá, alunos, tudo bem com vocês? Saudações para todos aí que estão aqui nos acompanhando nesta aula. Eu sou o professor Kim Raoni, da componente Educação Física, e eu trago para vocês a aula de número 1, com objeto de conhecimento, Jogos Eletrônicos, detalhamento Exergames, Just Dance, FIFA. Que nomes complicados, né? Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho o que são e o que temos aí para falar sobre os jogos eletrônicos. Muito bem, gente. Então, a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, ela trouxe aí toda uma renovação curricular da educação física. E dentre vários objetos de conhecimento, ela inseriu, olha só que curioso, os jogos eletrônicos. Mas como isso, na educação física, aprendermos sobre jogos eletrônicos não é meio incoerente, né? Afinal de contas, a educação física trata sobre movimentação, sobre práticas físicas, e os jogos eletrônicos é algo que leva para o sedentarismo, né? Pelo menos era assim que se acreditava até muito tempo atrás, mas, como vocês vão ver, logo mais, os jogos eletrônicos eles se incorporaram com os objetos de conhecimento da educação física, graças também às renovações tecnológicas que houveram, possibilitando também a utilização de movimentos para poder interagir com a máquina, né, com o game, com os jogos eletrônicos. Então, por isso, a educação física começou a se apropriar desses conhecimentos, estudar e ver como que essas tecnologias elas também podem favorecer as práticas físicas, as práticas motoras, como que elas também podem estar inseridas na cultura corporal. Olha só que interessante. Então, como que os jogos eletrônicos fazem parte da prática corporal contemporânea? Os jogos eletrônicos deixaram de ser apenas entretenimento passivo. Com o avanço das tecnologias, muitos passaram a exigir movimentação corporal, coordenação motora e interação física. Na educação física, esses jogos são reconhecidos como práticas corporais, que envolvem o corpo, a cultura digital e o lazer. Então, gente, a gente não pode negar que a educação física, ela não... Aliás, a gente não pode negar que os jogos eletrônicos hoje, graças aos avanços tecnológicos, eles também possibilitam a prática física e estão incorporados também na prática corporal contemporânea. Então, a gente não pode criar essa dicotomia, achar que o corpo e a prática de atividades físicas, elas também estão dissociadas do uso de tecnologias. Lógico que existem certas coisas que realmente vão favorecer mais o sedentarismo. Tudo é uma questão de equilíbrio. É necessário que a gente saiba reconhecer quais são esses elementos que podem favorecer e os que não podem a prática de atividades físicas. Por isso, dentro do universo dos jogos eletrônicos, nós temos o que são chamados os exergames. O que são exergames? São aqueles jogos eletrônicos que combinam exercícios físicos com interação digital. O jogador precisa se movimentar para jogar, usando sensores de movimento, câmeras ou plataformas. Então é assim que os jogos eletrônicos começaram então a adquirir também a possibilidade de mover o corpo das pessoas e causar então assim uma prática de atividades físicas de forma lúdica, de forma interativa, né, com esse meio digital. Então, basicamente é o quê? Tem lá o aparelho, né, chamado, que a gente pode chamar ali de videogame, ou também de aparelho eletrônico, ou aparelho digital. Muitas vezes pode ser um console, às vezes também pode ser um óculos VR, pode ser inclusive um celular, né? Então, esses dispositivos eles trazem essa possibilidade.
mas é necessário que haja um sensor. Esse sensor, muitas vezes, ele capta o movimento das pessoas e traduzem para a máquina, que então é espelhado lá dentro do software, né, do aplicativo onde acontece o jogo. Então, por exemplo, você está aqui de frente para uma câmera, de frente para esse sensor, e aí você precisa pular por cima de algum objeto. Então, você realiza o salto, o sensor capta o seu movimento e transfere esse movimento lá para dentro do jogo, de forma que, então, o personagem lá do jogo também salta junto com você, passando a ideia de que você está, então, superando aqueles obstáculos, de que você está interagindo. Então, já não basta mais somente aqui no dedo, você utiliza o corpo todo. Então, vejam que interessante. Mas nem sempre é necessário só um sensor. Existem exemplos também de jogos de celulares que lançam desafios e que a pessoa precisa muitas vezes se mover. Foi o caso, por exemplo, de alguns aplicativos, né, de jogos que há um tempo atrás surgiram, que desafiavam as pessoas a caçarem troféus digitais utilizando o celular. Então a pessoa ia andando pela casa, ou às vezes até pela rua, né? E seguindo pelo celular, o celular ia captando a imagem ao redor, mas em determinado momento aparecia lá na tela do celular, aparecia aquele troféu ali, aquele item a ser coletado. E tudo isso usando a câmera do celular. Então, aí, quando você achava, você clicava no celular e tudo mais, depois partia para outra busca. Então, vejam como que existem várias possibilidades de você também utilizar os jogos eletrônicos dentro do universo da cultura corporal. Alguns exemplos desses jogos incluem o Kinect Sports. Então, aqui tem bastante nomes diferentes, né? Porque são tecnologias criadas lá nos Estados Unidos, então eles têm esses nomes em inglês, né? O Kinect Sports, Ring Fit Adventure e o Just Dance. Eles promovem atividade física de forma lúdica e acessível. O Just Dance, por exemplo, é um jogo de dança, onde você fica de frente para a televisão, né, a tela, onde aparece ali a interface do jogo, que geralmente é um personagem ali com uma coreografia, e ele começa a dançar, e você tem que imitar exatamente a coreografia que está aparecendo na TV. Como que ele vai saber se você está fazendo a coreografia? Através do sensor. O sensor capta seus movimentos todos, e aí ele vai computando, né, essas informações e vendo se você está fazendo exatamente igual à coreografia. Quanto mais semelhante for, mais pontos você arrecada. Então é assim que funciona no jogo Just Dance. A gente encontra aí pela internet, existem lugares também que alugam esse tipo de jogos, né? Então é muito interessante de você experimentar esses jogos aí. Mas para a gente aprender melhor sobre essas tecnologias, né, nada melhor do que trazer a participação aqui de um elemento também tecnológico, que é o nosso robozinho do CMEAN, certo? Então eu vou perguntar para ele, né, eu vou trazê-lo aqui, pedir para ele surgir aqui para mim, para responder para mim o que são Exergames. Tá? Prestem bastante atenção na resposta dele. O que são Exergames? Exergames são videogames que usam movimentos corporais para interagir com o jogo, combinando a atividade física com a diversão dos jogos eletrônicos. Em vez de apenas usarem botões e joysticks, os jogadores movem o corpo para controlar o jogo, o que incentiva a prática de exercício e melhora a condição física e motora. Olha só que interessante, né? E como será que funciona, né, esses Exergames?
Como será que eles funcionam? A interação com o jogo é feita através de sensores que captam os movimentos do jogador. Exemplos dessas tecnologias incluem controles de movimento, acessórios como os do Nintendo Wii ou PS Move, que rastreiam o movimento da mão e do corpo, câmeras de reconhecimento de corpo, dispositivos como o Kinect ou o uso de câmeras de smartphones para capturar movimentos e transformá-los em comandos no jogo. Realidade virtual, VR. Os movimentos são rastreados para uma experiência mais imersiva, como em MetaQuest 2. Interessante. Então, robozinho, me dê 3 exemplos de jogos eletrônicos de movimento. Just Dance. Os jogadores imitam os movimentos dos dançarinos na tela para seguir o ritmo de uma música. Ring Fit Adventure. Um jogo de aventura que utiliza um anel físico como acessório para realizar exercícios como agachamentos e abdominais. Fitness Boxing. Os jogadores utilizam controles de movimento para simular movimentos de boxe, seguindo uma rotina de exercícios. Muito bom. Então você falou, olha, que essas tecnologias, esses aparelhos, eles movimentam o nosso corpo, né? Trazem aí um certo nível de atividade física. Então, quais serão os benefícios dos exergames? Você sabe me dizer? Incentivam a atividade física. Tornam o exercício físico mais divertido e acessível para quem não gosta de atividades tradicionais. Melhora na condição física. Contribuem para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório e o ganho de força. Desenvolvimento motor. Auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras e reflexos. Redução de ansiedade. Estudos indicam que esses jogos podem ser eficazes na redução de níveis de ansiedade. Interessante, muito bom. Muito obrigado, robozinho. Então aqui, ó, trouxemos mais informações para vocês sobre os benefícios dos exergames, alguns exemplos e o que significa. Agora vamos falar de alguns deles especificamente, começando pelo Just Dance. Então, Just Dance é um jogo que traz dança e expressão corporal na sua prática. É um exergame que utiliza coreografias de músicas populares. O jogador imita os movimentos dos dançarinos na tela, trabalhando ritmo, coordenação, equilíbrio e expressão corporal. Então, como eu falei para vocês, né, no Just Dance aparece ali um personagem ou vários personagens fazendo uma determinada coreografia e os participantes precisam imitar essa coreografia. Então, é uma forma divertida de exercitar o corpo, aprender sobre diferentes estilos musicais e desenvolver habilidades motoras. Então, olha aí, gente, que interessante, né? Além de tudo isso, além de trazer essa possibilidade de prática, de você, quem não sabe dançar, pode inclusive aprender a dançar, né, com esses jogos. Você vendo ali as coreografias, vai fazendo, e depois você vai, inclusive, ajudando a desinibir mais. Tem pessoas que têm muita inibição, timidez, né? Porque eu fico com vergonha de dançar, não sei dançar. Mas aí, ao ver a coreografia ali acontecendo, e também naquele esquema de jogo mesmo, ou seja, você não basta somente fazer a coreografia, você tem que alcançar, né, um determinado status ali para poder ir liberando troféus, ir liberando conquistas, né? Muitas vezes essas conquistas se dão em um tipo de música nova, um ritmo novo, ou então uma combinação de coreografias. Vai mudando, isso daí vai interagindo com o usuário e ele vai se motivando.
Então isso vai ajudando as pessoas a se desinibirem, né? Vendo ali a coreografia acontecendo, você vai fazendo. Ainda mais quando junta mais gente, né? Tem essa possibilidade também. Não é só um jogo individual. Você às vezes pode jogar até com 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Então fica muito interessante, fica divertido. E não é coisa só para crianças, tá bom? Esse tipo de jogo não é um jogo, não é coisa assim para crianças ou somente jovens, não. É para todas as idades. Todas as pessoas podem usufruir dessa tecnologia e utilizar no seu lazer. Agora a gente vai falar de outro jogo eletrônico, tá bom? Que ele é baseado num esporte muito popular, a FIFA. Então, o jogo da FIFA é um jogo eletrônico de futebol que simula partidas reais. Embora não exija movimentação corporal intensa, como os laser games, desenvolve habilidades como raciocínio tático, coordenação visomotora e conhecimento das regras do esporte. É uma prática corporal digital que conecta o jogador ao universo esportivo. Então, gente, diferente dos demais laser games, né, o jogo da FIFA, como o próprio nome diz, ele é baseado nos campeonatos da Federação Internacional de Futebol, certo? Então, ali acontece simplesmente um jogo de futebol. É um jogo em que você pratica ou sozinho, você contra o computador, ou você com outra pessoa. Mas olha, é um jogo que ele é bastante antigo e ele traz, né, instiga essa questão do esporte, né? As pessoas elas gostam de jogar bastante isso daí porque dá até para fazer campeonatos, né? As pessoas escolhem lá o seu time, a sua seleção e começam a jogar e aí fazem como se fossem campeonatos verdadeiros, né? Houve um tempo em que havia sim campeonatos, né, nacionais de FIFA Soccer, né, que é o nome desse tipo de jogo. Então não é um jogo que você vá trabalhar muito a sua parte motora, mas ele traz essa possibilidade de socialização, de integração, de você também aprender um pouco mais sobre o futebol, né? Então, se você não entende nada, não sabe muita coisa sobre futebol, jogando você vai aprendendo. Porque lá nesse tipo de jogo, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a escalação do seu próprio time, tem os jogadores, né, de acordo com a seleção de determinada época, e você vai escolhendo eles, você tem os nomes de cada um lá e você vai decidindo. Cada um deles tem um tipo de habilidade diferente, tem uns que correm mais, tem outros que são mais ágeis, tem outros que têm um chute muito forte, e você vai montando, monta a escalação do seu time. E olha só como isso é interessante, porque você vai aprendendo aí regras, noções de tática, né, de tática de jogo. É muito interessante esse lado. Traz uma visão diferente sobre o esporte, você começa a entender melhor sobre o futebol. Existem também outros jogos relacionados a outros esportes também hoje em dia, né? Tem o da NBA, que é relacionado ao basquete, né? Então esses daí são os dois maiores, mais conhecidos, mas também tem de outros esportes também. Bom, a gente vai aqui falar sobre a evolução dos jogos e suas exigências corporais. Então, à medida que as décadas foram passando, os jogos eles foram evoluindo de uma forma muito acelerada, acompanhando esse ritmo de crescimento da tecnologia, principalmente as tecnologias digitais. Então, com o avanço das tecnologias, os jogos passaram a exigir mais do corpo. Sensores de movimento, realidade aumentada e inteligência artificial tornaram a experiência mais imersiva. Hoje o corpo participa ativamente do jogo, seja dançando, correndo ou interagindo com o ambiente virtual. Eu vou explicar para vocês aqui esses termos aqui, ó. Sensores de movimento são, como eu falei para vocês, aparelhos, né, conectados geralmente a um console, a um computador,
e que eles captam o movimento. Eles têm uns laserzinhos assim, praticamente invisíveis a olho nu. É necessário ter um outro tipo de equipamento para enxergar, mas eles disparam vários feixes de laser e esses feixes eles captam o ambiente ao redor, né, e os seus contornos. Então, com isso, ele consegue enxergar o ambiente e aí transferir essas informações lá para o console, certo? Então, esse é o sensor de movimento. Outra palavra que apareceu aqui, vamos ver, ó, me acompanha aqui na cartela, é realidade aumentada. O que é isso? O que é realidade aumentada? Vocês já ouviram falar nesse termo? Inclusive, a gente utiliza muito aqui nas nossas aulas. Realidade aumentada é quando você tem uma tecnologia, né, com um determinado software, um programa, geralmente que utiliza um código, né, e aí quando a câmera equipada também com esse software, né, ela lê aquele código, ela gera uma imagem que pode ser estática, ela pode ser também dinâmica, com movimentos também. E essa imagem ela é 3D, ela aparece nas 3 dimensões, né, em 3D. E aí você tem uma visualização daquela imagem assim, de uma forma bem completa. Por exemplo, se eu coloco aqui um papel com um código, onde vai aparecer a Capela Sistina, né, lá na Europa. E aí, então, a câmera, por exemplo, a câmera que está pegando aqui, ela vai ler esse sinal e aí vai aparecer, então, aqui na minha mão, a Capela Sistina, né, pequenininha aqui, mas toda direitinho, né, toda bonitinha. Então, isso é realidade aumentada. E muitas vezes os jogos utilizam também essa tecnologia, né? Como eu falei, houve há um certo tempo atrás um tipo de jogo que você tinha que caçar itens no ambiente real, mas ele utilizava a realidade aumentada, né, para você poder achar esses itens. Então você encontrava eles no celular, mas era usando o ambiente ao redor. Então olha só que coisa interessante. E o mais recente de todos, que é o que está agora super atual, digamos assim, né, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ou IA, como a gente abrevia hoje em dia, ela já existia há muito tempo. Provavelmente todos nós já utilizávamos um pouco de inteligência artificial, mas ela evoluiu de uma maneira tão grande que hoje ela tem múltiplas ferramentas, ela tem uma amplitude muito grande para ações no nosso dia a dia. Então, a gente hoje tem um uso muito maior da IA nos nossos dias. Tá bom? Então, esses são alguns termos que é importante a gente estar se ambientando, se atualizando, né, para poder entender o nosso cotidiano. Vamos avançar. E aí, falando aí sobre essas tecnologias novas, tem também uma outra muito interessante, que são os óculos VR, ou óculos VR, como falamos aqui no Brasil. Acompanhe aí. Óculos VR é um óculos de realidade virtual. O VR é de Virtual Reality. E ele é um dispositivo utilizado para imergir o usuário em um determinado mundo tridimensional e virtual. Esse mundo, ele permite diversas realidades. Então você tem uma noção de profundidade, uma noção de espaço, e é muito utilizado na educação para treinamentos, simulações, para visitas a museus virtuais, para cirurgias no ramo da medicina, né? É utilizado em jogos largamente também. Então é um dispositivo que foi evoluindo com as suas utilidades e hoje ele é largamente utilizado em diversas áreas. Então ele consiste em, de repente, você ter um universo digital e para imergir nesse universo digital você vai precisar criar duas telas. Essas duas telas vão ser captadas por meio dessas duas lentes
e vão ser inseridas diretamente no olho do usuário. O usuário vai ter a sensação de profundidade pelo fato de que as duas imagens geradas, que são essas daqui, ó, apesar de parecerem idênticas, elas são levemente diferentes. E aí cada olho vai ser aplicado uma imagem diferente. Na hora que você estiver visualizando, você vai ter uma noção de profundidade, de espaço. E ao movimentar a cabeça, o celular, nesse caso, ele vai ter um acelerômetro, que é um sensor de movimento, que vai te dar uma visibilidade, ou seja, vai reagir de acordo com o teu movimento. Se você quer olhar para cima, quer olhar para baixo, para a esquerda e direita. Hoje, muitas escolas de inglês, por exemplo, estão utilizando seus universos virtuais para fazer intercâmbio, né? Então, os alunos eles podem utilizar os óculos VR para entrar em determinados universos e ali interagir com estudantes de outros países dentro do idioma que ele está estudando, né? É uma das aplicações. Cirurgias, hoje cirurgias são feitas em lugares diferentes, utilizando apenas os óculos, né, e braços mecânicos lá no local onde está sendo feita a cirurgia normalmente. Então existe uma gama enorme de utilização para esse tipo de dispositivo, né, como vocês podem ver. É um dispositivo muito simples, né? Esse daqui, por exemplo, ele é encontrado na internet em torno de R$20 mais o frete, mas existem outros que são mais caros, que são os mais profissionais, que chegam até R$5.000. Viram só que interessante? E quando você experimenta, a sensação é incrível mesmo. Parece que você está lá naquele ambiente e dá uma sensação completa. Às vezes parece assim que você está caminhando em cima de uma ponte e você vai cair a qualquer momento. Então, isso daí são coisas que a tecnologia está avançando cada vez mais. Agora vamos falar sobre corpo, mente e tecnologia como uma nova relação. Então, os jogos eletrônicos modernos estimulam não apenas o corpo, mas também a mente. Estratégia, atenção, memória e tomada de decisão são constantemente ativadas. A relação entre corpo e tecnologia se torna educativa, pois permite que o aluno compreenda como o movimento pode ser mediado por recursos digitais. Então, a gente vê que existe aí uma relação, sim, entre atividade física e tecnologia. Quais são as exigências corporais nos diferentes tipos de jogos? Cada tipo de jogo eletrônico exige do corpo uma forma diferente. Os exergames, por exemplo, eles exigem movimentos amplos e contínuos. Podem ser utilizados, por exemplo, para dançar, para praticar um esporte virtual. Já os jogos de dança, eles exigem ritmo, coordenação e expressão. Os jogos de simulação esportiva vão tratar já de controle manual, visão estratégica e reflexos. Reconhecer essas diferenças ajuda vocês, né, o usuário, a entender como o corpo se adapta às tecnologias. Vamos entender como que os jogos eletrônicos ele promove a inclusão na educação física. Olha só que interessante. Os jogos permitem que pessoas com diferentes perfis participem da aula. Alunos com limitações físicas, idosos ou iniciantes podem se envolver com práticas corporais adaptadas. A tecnologia amplia o acesso à atividade física e promove inclusão, respeitando os ritmos e possibilidades de cada um. Então, para vocês entenderem melhor como que acontece essa relação dos jogos eletrônicos e a inclusão com prática de atividades físicas, eu vou sugerir para vocês esse artigo aqui, ó. É só vocês apontarem o celular para esse QR Code que vocês vão ter acesso a esse artigo para a leitura, tá bom? E agora eu vou falar sobre a cultura digital e a identidade corporal. Ou seja, quando você joga, né, quando você frui desses jogos eletrônicos, você expressa sua identidade, seus gostos musicais, estilos de movimento e preferências esportivas. Os jogos eletrônicos se tornam espaços de construção cultural e corporal também. E a educação física, ela reconhece essas práticas como legítimas e significativas para os jovens e adultos do século XXI.
Então, a educação física também evolui, gente. A gente não pode continuar no século passado achando que tecnologia é coisa do mal. A gente tem que, na verdade, aceitar que ela está na nossa vida, no nosso cotidiano, e ela pode também estar relacionada à atividade física e à cultura corporal. Por isso, eu trago a seguinte reflexão para vocês: o corpo em movimento na era digital. Então, a nossa aula convida o aluno a refletir sobre como o corpo se movimenta, aprende e se transforma com os jogos eletrônicos. A tecnologia não substitui o corpo, mas amplia suas possibilidades. Jogar também é se movimentar, aprender e se expressar. A educação física acompanha essas mudanças e valoriza o corpo em todas as suas formas de ação. Por isso, eu digo para vocês, é bom, sim, jogar jogos eletrônicos, faz parte também do universo da cultura corporal. Joguem, experimentem, mas não fiquem muito tempo. Tirem aí um tempinho também depois para dar uma corridinha lá fora, que vai ser muito bom esse equilíbrio, tá bom? A gente fica por aqui, desejo a todos um ótimo estudo.